Olha nós de novo. Um salve aí para todos que estão nos assistindo nesse momento. Hoje, nosso segundo vídeo do ano de 2020, estaremos abordando um assunto, a Guerra dos 100 Anos. Mas por que estaremos abordando esse assunto? Quem lembra, no vídeo anterior, eu pedi indicações para os próximos vídeos. E uma das indicações que surgiu foi sobre a Guerra dos 100 Anos, pelo nosso aluno do 6º ano A, Janderson, lá da escola JPP. E teve outras indicações, a gente vai abordar outros assuntos nos próximos vídeos. Mas hoje será a Guerra dos 100 Anos. Aí eu pergunto, será que a Guerra dos 100 Anos durou 100 anos? Qual espaço aconteceu? Em qual território? Quais países participaram dessa Guerra dos 100 Anos? Quanto tempo durou realmente? Vamos ver o espaço-tempo dessa Guerra dos 100 Anos. Mas antes de abordarmos o espaço-tempo, nós temos que abordarmos as premissas. O que aconteceu antes? O que proporcionou esses acontecimentos? Essas dificuldades que veio a ter os países que nós vamos falar agora. Bem, início do século XIV, a Europa passava por um grande problema. Tinha havido um grande inverno e tinha acabado quase toda a safra, morta afogada, né, vamos dizer assim. As sementes tinham apodrecido, a população, que era na sua maioria camponesa, estava passando fome, dificuldade. Os nobres, os senhores feudais, os reis da época, estavam bem melhor em situação, não estavam morrendo de fome como os camponeses, literalmente, estavam morrendo de fome. Para piorar a situação, vai surgir aí a Guerra dos 100 Anos e um outro acontecimento, a Peste Negra. A Guerra dos 100 Anos vai se iniciar como? Primeiro, vamos ver o espaço. Foi entre França e Inglaterra. A questão do tempo, século XIV para o século XV, que o final desse período vai taxar a mudança do tempo, da Idade Média para a Idade Moderna. Até aí tudo bem? Estamos entendidos? Vamos lá. O estopim da Guerra dos 100 Anos. Qual foi o estopim? A morte de Carlos IV, rei da França. Quando soube da sua morte, o rei Eduardo III, da Inglaterra, que era sobrinho do rei da França, resolveu que ele poderia ser rei na Inglaterra e também na França, já que era sobrinho e que o rei Carlos IV da França não tinha deixado nenhum sucessor, nenhum filho homem para sucedê-lo. Só que o que o rei Eduardo III não sabia ou não queria saber era que tinha uma lei dentro da França, que essa lei era consuetudinária. Sabe o que é isso? Uma lei que não é escrita, mas é repassada de pai para filho sucessivamente. Essa lei dizia que nenhum rei da França poderia vir de uma linhagem da rainha, sempre do rei. E como o Eduardo III, que estava sendo rei da Inglaterra, era da linhagem da Isabel, a rainha, a mãe dele, então ele não poderia suceder o reinado na França. Aí o que é que vai suceder? Ele vai travar batalhas contra o povo da França para tomar o reino à força. Só que a França escolhe Filipe. Filipe era um primo do rei Carlos IV. E aí, o nosso Filipe agora vai se tornar o Filipe IV, rei da França. Eduardo partiu para cima, Eduardo III, rei da Inglaterra. Houve várias batalhas, a Inglaterra vai vencer algumas delas, na sua maioria, vai adentrar nos territórios franceses, vai suceder aí 5 reis da Inglaterra e 5 da França. Não é à toa que durou 116 anos a guerra e ficou conhecida como a Guerra dos 100 Anos, né? Vai suceder essas batalhas, a Inglaterra vai conseguindo vencer no decorrer desses períodos. A guerra vai ter alguns intervalos, tá? Um deles motivado pela peste negra, que foi uma doença que chegou na França,
segundo alguns historiadores, através dos navios que participavam de mercantis, trazendo produto para a França, e trouxe ratos, e entre eles trouxe pulgas desses ratos. E as pulgas que picavam os ratos e depois o ser humano transmitiam uma doença, a doença bubônica. Essa doença ficou mais conhecida como a peste negra, e ela matou um terço da população europeia. E nesse meio de guerra e peste negra, houve alguns intervalos na guerra. Não é à toa que ela se estendeu por 116 anos. O desfecho dessa guerra vai acontecer entre Henrique VI e Carlos VII. Carlos VII, rei da França, esse vai ser o último rei desse período. Ele vai conseguir vencer a Inglaterra, só que essa vitória final, ela vai surgir de uma menina chamada Joana d'Arc. Essa menina, que alguns taxavam como louca, ela ouvia vozes. Aos 12 anos de idade, ela ouvia vozes de alguém comandando ela, segundo ela, era Deus. E aos 16 para os 17 anos, em meio à peste negra e em meio à guerra dos 100 anos, ela chega para o rei Carlos VII e diz para ele: olha, ela com 16 para 17 anos, eu ouvi a voz de Deus e ele me diz para o Senhor me dar exércitos para mim combater o rei da Inglaterra. O rei, já quase desfalecido em força, com várias revoltas camponesas, que os camponeses estavam passando fome, lembra que eu falei? Morrendo e tal. Eles estavam revoltosos contra os senhores feudais, contra os reis, no caso o rei, e contra a nobreza. Estava fazendo algumas revoltas, o rei estava cada vez mais fraco, as batalhas contra o rei da Inglaterra, claro, consumiu muito dinheiro e muitas vidas, além das vidas que foram tiradas pela fome e também pela peste negra. O rei, sem saber muito o que fazer, estava já com a mão na cabeça, aperreado, né? Então, ele resolve aceitar a ajuda dessa menina, Joana d'Arc, e entrega a ela exércitos formados por camponeses que resolveram ajudar o rei para expulsar os ingleses das terras que anteriormente era da França. Joana d'Arc consegue convencer os soldados que ela realmente ouvia a voz de Deus. Os soldados, motivados por isso e pela questão de seus territórios terem sido tomados pelos ingleses, eles aderem à guerra com todo gosto, com fervor, acreditando nessa palavra de Joana d'Arc, e partem para cima dos ingleses. A fé da Joana d'Arc e dos camponeses, e juntamente com alguns nobres das famílias da França, consegue expulsar, tá, todos os ingleses, tomam de volta a região de Flandres, que era uma região riquíssima em comércio, que a Inglaterra já estava tomando posse. Até Paris já tinha sido tomado nesse período pelo rei Henrique VI da Inglaterra, mas junto com os camponeses e a ajuda de Joana d'Arc, o rei Carlos VII, ele consegue tomar os territórios franceses e a região de Flandres da Inglaterra e expulsá-los. Infelizmente para a nossa heroína, vamos dizer assim, da França, a Joana d'Arc, ela é tomada pelo rei da Inglaterra, apesar das vitórias. Ela é executada em fogueira. Anos depois, a Igreja Católica a reconhece como santa e canoniza santa. Até hoje existe essa canonização da santa Joana d'Arc, que era na verdade uma guerreira que dizia ouvir vozes. O rei Carlos VII consegue vencer a guerra, né? Joana d'Arc é morta pela fogueira e fica aí o fim da Idade Média. A Guerra dos 100 Anos ela serve para medir a questão do tempo, separar o tempo.